Alô, beleza, galera? Estamos aqui com mais um Rebeldes Criativos. O... E com o Thiago, cara. O Thiago, mostra esse look aí pro pessoal, Thiago. Fala aí para ficar grande na tela aí do pessoal. Então, salve, salve, Marcelão. Prazer estar aqui rebeldeando com você mais uma vez. Somos rebeldes com causa, criativos. Aí, ó, travel more, work less. Melhor faculdade que eu fiz na vida. Fiz algumas. Cada viagem foi um curso de pós-graduação. Com toda certeza, cara. A Bom demais. graduação foi quando eu me graduei, né? 18 anos, pessoal fazendo vestibular. E eu saí para rodar mundo, saí para hitchhike, hit the road, Jack. Muito bom, cara. Da E hora. foi um grande aprendizado, cara. É uma coisa que eu quero transmitir para meus filhos, assim, Cara, a melhor coisa que tem, cara. viagem. Ah, eu sou suspeita para falar de fazer faculdade, né? Então, não presta não, cara. Agora você tá meio de mensageiro da aprendizagem aqui conosco, hein, Tiagueza? Nossa, você tá cheio de novidades É, aí pra pois contar. é. Fala aí pra nós onde você teve, o que que você fez, cara. Sei lá, a palavra é sua, mano. Pô, cara, tô vindo aqui com o meu chapeuzinho a lá Explorer. Eu acabei de chegar da Amazônia, né? Que foi uma experiência mágica, cara. Foi uma grande viagem. Fui ficar uma semana no Macapá para o Fórum Internacional Acadêmico e Científico para as novas habilidades, né, que eles estão chamando, enfim, as novas habilidades que está se prevendo que os estudantes terão que ter, né? Enfim, e aí muitas histórias interessantes. Estive lá com o senhor Leo Parkin, que é o chefe da Agência Nacional da Finlândia, e o senhor Henry Redhead, que é o neto de Sir Neil S. Summerhill, que foi o Ó, fundador da escola Summerhill. Diga que nós temos aí registro. Em 2 anos vai fazer 100 anos. que da 2021 hora. faz 100 anos de existência de Summerhill. Começou em 1921. E eu tive o prazer, assim, a oportunidade de vivenciar um pouco o Summerhill através do Henry e nesse simpósio, né? Mas mais do que tudo na nossa convivência durante a semana, né? Porque o fórum era só de noite. Então eu brinquei, né? A gente começava o dia com os cafés filosóficos, Ó, continuávamos os almoços com as cervejas quânticas, e e na conferência a gente tomava água mesmo, e meio corrido que eu fiquei traduzindo simultaneamente também, enquanto os outros palestrantes falavam em português, né? Então eu tive essa função, essa dupla função, e apresentamos o pouquinho que é a Finlândia, o que foi a revolução da educação na Finlândia, e o que é um pouquinho desse processo, dessa escola democrática, que tudo acontece, revolve em torno das assembleias democráticas que acontecem 3 vezes por semana na escola, onde toda a sim. comunidade faz parte e onde existe assim um sistema de equidade, onde a criança com 6 anos, o voto dela vale tão quanto o do Henry, que é o deputy lá da escola. E as crianças criam leis, as crianças derrubam leis, e elas por elas mesmas já existe um sistema, né, cara, que praticamente conduz assim, existe hierarquia, a hierarquia, assim, a assembleia é o poder supremo, e existe algumas questões práticas que é interessante ver também, que não é uma democracia pura, no sentido de que senão sempre o mais forte teria uma palavra final. Então, assim, eles fazem uma adaptação de alguns setores que são hierárquicos, né? Tipo assim, a parte do staff, por exemplo, as crianças não estão envolvidas em questões de staff, de contratações e tarará, porque é uma Tá. escola particular.
Mas fora isso de certa forma para salvaguardar um framework onde as crianças se sintam seguras. Tipo assim, que não é um experimento, não é uma coisa, vamos ver se vai dar certo. Existe assim um framework bem democrático, mas assim que sustenta. E existe o sistema ali que se dá através das assembleias e tem ali alguns postos, né, hierárquicos. Não seriam hierárquicos, mas assim talvez alguns papéis definidos, tipo chairman da assembleia, o secretário e quem conduz, né? O chairman é quem conduz, é quem ouve as opiniões Aham. e quem não toma partido, mas conduz a história. E é uma das crianças, né? Um dos E- adolescentes. Mas está Mas aí funcionando não é assim. qualquer adolescente, eles têm que passar aí por um processo de eleições também. Tá. Tá funcionando assim na Finlândia, ô Thiago? Cara, a Finlândia, até onde eu pude perceber, bebeu da fonte de Summerhill. Eles foram lá, estudaram, viram como é que é. Os finlandeses adoram estudar um caso, Tá. literalmente, assim, com aquele approach laboratorial, assim, de pesquisadores que são. E assim, na Finlândia, eles conseguiram traduzir para a rede nacional. Aconteceu uma coisa muito interessante na Finlândia. Eles praticamente fecharam as escolas particulares. Nossa. Ou as que se mantiveram, elas foram readaptadas para escolas públicas. Ou seja, então não é um bom negócio abrir uma escola na Finlândia. Tá. E as poucas particulares que se mantiveram também subsidiadas, de certa parte, pelo governo e para dar o acesso livre para as crianças que estiverem ali naquela região que queiram estudar naquela escola. Mas, assim, uma coisa que vai de norte a sul, de leste a oeste na Finlândia, é que as escolas são iguais no sentido, assim, elas oferecem a liberdade, assim, as premissas são iguais, assim, o PPP de toda escola, o cerne é o mesmo, que é produzir uma criança feliz e perceber as habilidades dela, e enfim, e dando caminhos, dando opções de caminhos. Só que tomaram cuidado de a criança tem a opção de seguir para um caminho mais acadêmico ou um caminho mais vocacional. Mas em qualquer momento ela pode também, ela está fazendo um lance vocacional, tipo carpintaria, mas ela quer de repente entrar para a via científica. Então ela tem sempre essa opção no sistema ali, que é muito interessante, né? E em relação à pedagogia, métodos, isso aí, eles são completamente abertos. Então, cada escola faz o que quer. Cada, cada escola tem a sua. Começou um barulhinho aí, mas espero que não atrapalhe muito. Não, tá de boa, tá Tem a tranquilo. sua autonomia. Então, ela. E outra coisa que eles perceberam, cara, é muito legal essa coisa da. Hoje a gente fala muito da educação inclusiva. E eles falaram, não, se a gente olhar de perto, individualizando cada ser a nível de necessidades, a gente vai ver que todos são especiais. Então, eles personalizaram a educação para cada estudante, dentro de um sistema que favorece a autonomia e a liberdade de escolha deles. Mas ainda é um sistema, isso que é interessante. Entendi. É diferente de Summerhill, por exemplo. Summerhill, eles têm completa autonomia de a criança, por exemplo, quer ficar o dia inteiro jogando bola, ela fica jogando bola. Na Finlândia, ela vai jogar bola, mas ela também vai fazer as outras coisas. Porque, de certa forma, é isso que foi assim, a sutil diferença entre os dois. Assim. Um é um plano de nação e o outro é um experimento único, né, cara? Inclusive a única da Inglaterra, nessa pegada, assim. Tem outras que procuram, assim, imitar algumas coisas de Summerhill, mas até onde eu sei, é meio filha única. Não abriu franchise, não abriu outros polos, né? Acho que ele inspira muita gente. Ele viaja o mundo inteiro falando de Summerhill, acaba inspirando muita gente, mas não existe oficialmente. Então, ainda é um exemplo muito único, muito pontual. Enquanto que na Finlândia é um plano de nação, né, cara? Então proporções muito diferentes. Pô, legal, hein, Thiago?
Pois até, sei lá, me deu uns insights aqui enquanto você estava falando dessa história do alinhamento democrático aí, como você começou o papo aí, não sei se estão fazendo essa história democrática na Finlândia ou não. Me parece que é mais um modelo de liberdade para cognitivo mesmo, né? Ou seja, voltado para o tipo de conhecimento que a criança quer desenvolver ou aprender, né? Sim, é, é isso que talvez esteja ainda um pouco em desenvolvimento ainda. Eles têm essa pegada racional, mental muito forte, assim. Uhum. E quando E se fala enquanto que assim em de desenvolvimento. Summerhill, o fato da criança poder escolher plenamente o que ela vai fazer. Tá, eu vou completar aqui, ó. Vamos lá. Eu estava dizendo o seguinte. Então, eu estava dizendo assim, só para completar o raciocínio. Ah, continua você, continua você. Então, continua, completa o raciocínio que eu entro depois. Não, então era dizer o seguinte, é foda, esse delay dá uma atrapalhada. Mas assim, o principal foco de Summerhill não é se no final das contas eles vão ter, sei lá, não sei quantos porcentagens de engenheiros, não sei quantos pessoais de parte de construção, tantos enfermeiros, eles não estão preocupados nisso porque não é um plano de nação. Eles estão simplesmente deixando a criança ser, que é mais uma pegada da desescolarização, só que dentro de uma escola. Então é interessante, é uma escola desescolarizada. No entanto, eles têm as aulas caretas, as aulas expositivas. Chega uma hora lá que você vai ter uma aula, por exemplo, de história, ou sei lá, uma coisa, uma matemática, que você vai estar lá realmente num molde bem, tá ligado, tradicional, porque eles não viram isso um problema. Eles viram que quando a criança está pronta, ela está afim da parada, ela vai. Então, é mais assim, autêntico do que, por exemplo, levar para debaixo da árvore e achar que tá mudando alguma coisa, porque a criança ainda está compulsoriamente tendo que fazer aquilo. Então, eles investem mais nisso, porque acreditam que isso é fundamental para o desenvolvimento socioemocional. E o cognitivo é só consequência disso. Agora, o plano de nação na Finlândia já existe um ar meio estrategista. Eu estava ali falando com o cara que representa o governo. Então, o governo da Finlândia tem essa preocupação, essa estratégia de, tipo assim, porra, se tiver só engenheiro e não tiver carpinteiro, vão ter problema. Entendeu? Então, acaba que soa um pouco manipulativo. Mas isso que foi bonito, que no final da nossa viagem, o próprio Léo estava percebendo isso. E como ele é matemático, ele conseguiu provar por uma equação matemática, que eu vou depois te lembrar qual que é a historinha, que os postos, assim, os lugares para cada setor na sociedade seriam naturalmente preenchidos se fosse deixado por uma ordem natural. Eles perceberam que na natureza é assim. Tem lá um experimento que tem vários buraquinhos com ração e tem um número X de pássaros. Você me perdeu aí? Você tá me ouvindo ainda? Tô ouvindo, tá? 100%, manda ver. E existe esse experimento, então, dos passarinhos, que os passarinhos têm um número X de passarinhos maior que o número de buraquinhos com ração, e eles fizeram esse experimento e viram que, no final das contas, a proporção dos passarinhos que comiam em cada buraquinho era equilibrada. Que legal, mano. Percebeu? Entendi. Putz, da hora, hein, Thiago? Meu, então, assim, até negócio da Finlândia, o pessoal fala tanto Finlândia, mas sei lá, eu corri um pouquinho atrás para dar uma olhada uns meses atrás, eu estava escrevendo uns textos, e vi que não é só a Finlândia, a Coreia do Sul também, estão falando mal bem da educação lá, mas no fim das contas é bem qualificado a educação, porque a estratégia, ou seja, o que eles usam para qualificar
é o índice de desenvolvimento econômico e de qualificação profissional de quem sai dessas escolas, né? Ou seja, não tem muita novidade assim no sentido de aprendizagem, no sentido de tudo que a gente, enfim, há anos está conversando entre nós dois aqui, Thiago, e desenvolvendo, mas é um projeto de país mesmo, né? É que nem você falou. E aí, eu não sei, você falou que uma das coisas que discutiram aí nesse congresso, nesse encontro, foram assim as habilidades, né? Que o pessoal está enxergando como necessárias para o futuro próximo, ou seja, quais são as habilidades importantes para estarmos desenvolvendo. O que esse pessoal fala com relação a essas habilidades? O que eles estão enxergando? A gente continuar se qualificando profissionalmente para um robô nos substituir daqui a 10 anos? Ou a gente está enxergando alguma coisa que seja próprio do humano aí? Interessante você falar isso, porque na apresentação do Léo, que focou bem nisso, o que ele foi apresentando para a gente causava espanto, cara. Que já existem empresas contratando robôs para tomar decisões. Claro, Não são robôs para fazer só funções mecânicas. São robôs que estão analisando todos os algoritmos ali, todas as variáveis do diagnóstico que está sendo feito numa determinada departamento, enfim. E aí o robô que tem a última palavra, porque ele consegue, né, avaliar a coisa de uma maneira mais matemática, né, sem um viés humano. Então, para eficiência, você pode falar, pô, pode crer, hein, vai tomar a melhor decisão. Mas aí, de novo, a gente cai na fragilidade humana, né? Então, assim, ele advertia bastante sobre os muitos empregos que não existirão mais em bem pouco tempo, que isso já é uma coisa muito, né, falada e já bem explorada. Cara, e o que eu peguei, assim, onde eles estão investindo é essa habilidade de trabalhar com. É a habilidade do teamwork. Então, e aí, de novo, é um aspecto cognitivo, racional, estratégico de como você render bem, como você conseguir ter uma produtividade boa com o seu mate. Isso é muito louco, cara, que você acha que pode estar atribuindo mais fatores humanos, mas tem técnica para isso. Então, né? Tem técnica para tudo hoje em dia, né? Então a gente está vendo, cara, um certo afastamento do que é pulsante mesmo, do que é original style mesmo. Porque a coisa e vai levar uma parte da humanidade nessa. A gente vai se encantar com a réplica. E é interessante, são mundos sociais, não há como negar, são outras configurações. Da hora, hein, Thiago? Oh, legal. E realmente acho que tem técnica para tudo, cara. Claro que tem. A gente não fala muito de tecnologia social, né? Ou seja, como que a gente configura um ambiente que propicie, né? Que enseje que características de uma aprendizagem tipicamente humana possam aflorar, né, nesse ambiente. Então, tem técnica para tudo mesmo. E o lance é esse. E essa é uma preocupação, porque o pessoal fala de habilidades do futuro. Até estava lendo uns lances aí um tempo atrás falando dos generalistas, né? Porque a gente teve uma onda, sei lá, umas 3, 4 décadas aí muito focado nos especialistas, né? E que se você não for especialista, você não consegue se colocar no mercado de trabalho, arrumar um emprego, ser reconhecido como autoridade em alguma coisa, muito menos ganhar dinheiro. E aí hoje, cara, eu estava lendo uma pesquisa da 3M, olha só que louco, a 3M financiou uma pesquisa e a conclusão foi que, os caras que vão ser mais valorizados aí no futuro, falando de mercado de trabalho mesmo, são as pessoas generalistas, olha só, que não são especialistas em nada, porque elas têm uma visão mais abrangente de vários assuntos diferentes e elas que teriam maiores possibilidades de conectar diferentes assuntos para gerar inovação
coisas que as máquinas, digamos assim, os robôs, né, falando de inteligência artificial, teriam uma certa dificuldade nesse momento, pelo menos. Então, acho que, assim, então, habilidades do futuro, né? Essa coisa de ser mais. Porque, para mim. Cara, Fala aí, fala aí. não, manda, continua, Manda? depois eu pego o gancho. Então tá, aqui tem um delayzinho aqui, depois pro pessoal que vai assistir a gente. Nossa conexão não tá muito boa, pessoal. Aí tem um delay aqui entre eu e o Thiago, e às vezes acontece isso. Mas, para mim, essa história de ser especialista é um negócio meio anti-humano, cara. É um negócio que meio uma doença social, assim, porque o humano, ele se interessa por muitas coisas diferentes, né, cara? Porra, assim, eu, por exemplo, me interesso por música, me interesso por física, por astronomia, por design, por arte, por tecnologia, por... Cara, e como assim vou me especializar numa coisa? Eu me sinto matando uma parte da minha alma se eu falar, vou focar só nisso, sabe? Não consigo, cara. E então eu não acho que é uma coisa assim genial uma pessoa gostar de várias coisas. Não, é uma coisa normal, né? É uma coisa normal do humano. O problema é quando a pessoa não está gostando dessas coisas, tem algum problema social aí assim nela, sei lá, alguma doença da alma, sei lá, tô viajando na maionese, mas eu acho que tem, cara. Não é muito natural uma coisa dessa, assim, natural no sentido de humano mesmo, né? Do humano social. E achei legal essa pesquisa da 3M, assim, falando dessas, do que eles já estão enxergando, né? É, de. Você está muito místico. Eu não te ouvi, cara. Fala aí, fala aí. Não, eu falei, você está muito místico falando esse papo de alma aí. Pois é. É a alma no sentido social do termo, no sentido que o Hillman dava, né, cara? James Hillman tem. Que era um. Não sei se você conhece, mano. Esse maluco aí era um psicólogo Papai junguiano. está ocupado. Opa, então, o James Hillman era um psicólogo junguiano, cara, que no fim da vida dele, ele escreveu um livro chamado 100 anos de psicoterapia e o mundo continua o mesmo. E ele tem uma frase que é muito louca, que ele fala assim, falando do self, né? O que é o self e tal. Ele fala, meu, a sacada que eu tô tendo agora em relação ao self é que o self é fluxo e muitos, né? E você se encontra ao se perder na multidão. E a multidão com esse sentido de fluxo e muitos, né? Então eu falo de alma nesse sentido social, né? Nessa pegada mesmo. Mas fala aí, Thiago, assim, se tem mais alguma coisa relacionada com essas habilidades que o pessoal viu e o que você achou que foi mais importante nesse evento que você queira compartilhar com o pessoal aí. Então, o que eu queria pegar o gancho aqui que você estava falando, é uma tendência que, por exemplo, o Léo também apontou, que vai ser mais comum as pessoas terem várias carreiras, por exemplo, né? Hoje em dia é comum ainda falar, né? Embora já estejamos na transição, o cara se formou em engenharia, aí sei lá pelos 50 aí ele se tornou, foi lá mexer com construção civil, porque já tinha uma grana, então, né? Duas carreiras, aquela mudança de vida que se fala. E daqui uns 10 anos, até menos, vai ser muito comum a pessoa passar por 4, 5, 6 carreiras e tipo, ter o seu tempo para você realmente conseguir gerar prosperidade e colher os frutos dessa carreira, não ser só hobby, diferente de hobby. E isso vai estar assim, vai ser mais a norma, vai ser mais comum a gente ter isso na sociedade. Aí linka com o que você estava falando dos generalistas, né? Ainda não dissolvendo por completo algum papel de especialista. Aí tem um exemplo interessante de uma menina que chegou em Summerhill com 14 anos, não, desculpa, ela chegou com 11. E ela chegou e queria estudar piano, tá bom, arrumaram um professor de piano, ela começou a mostrar o que ela sabia, o professor falou, olha, desculpa, eu não vou poder dar aula para ela já está num ponto mais avançado, eu vou chamar uma outra. Aí chegou uma outra professora e a menina debulhando. E tipo, não, desculpa, não vou ter o que fazer com essa aluna de vocês, tal, vou ver com a outra professora. Aí chegou uma terceira professora, ela falou, não, tá bom, vamos treinar ela. Então ela é naquele nível de concertista, 11 anos. Quando chegou uma época lá com 14 anos, ela chegou pro Henry e falou assim, olha, tô parando de tocar piano.
Ele falou que ele teve que, assim, sabe, tipo, tampar com a própria boca para não falar, puta que eu pariu, você tá louca! Porque fugiria ao princípio de Summerhill, que é dar plena liberdade para a criança fazer o que ela quiser. E eles, é mesmo? O que você vai fazer? Eu quero estudar economia agora. Aí a menina começou a estudar tudo de economia, saiu de Summerhill, entrou na faculdade de economia. Com 23 anos, ela estava trabalhando no Barclays, acho que era gerente de alguns branches lá. E 25 anos, ela já tinha feito uma carreira como banqueira, né, bancária, enfim. Estava lá ganhando as suas centenas de milhares de libras e falou: putz, cara, encheu o saco. Quero estudar Muay Thai. E hoje essa moça, ela é competidora de Muay Thai, mora na Tailândia. E ela é, assim, tipo, alto nível de Muay Thai. E ela tá lá vivenciando, vamos dizer, uma terceira carreira aos 26 anos de idade. E é tão legal a gente, né, cara, perceber essa Muito bom. liberdade desse, quando não tem, quando a sociedade já realmente já aceitou o fato de que nós somos múltiplos e nós somos muitos. E aí uma coisa que me chamou a atenção que você estava falando da inteligência artificial, né? Ela tem essa capacidade, sim, de avaliação, mas uma coisa que talvez ela não consiga ainda ter, talvez ela precise de uma outra máquina para ter, seria o self-awareness, né? Tipo a consciência do self. Então, é uma metacognição, né? É uma metacognição que eu acho que também é só colocar mais um robozinho colado no outro ali e eles conseguem resolver isso também. Mas talvez ainda, no sentido subjetivo, talvez nós ainda possamos surpreender a máquina. E a minha esperança é essa, manter Ah, claro. essa, Sim. esse Pô, que da algoritmo hora, cara. aí indecifrável. Que da hora, Thiago. Que da hora. Mano, cara, bom demais você compartilhar essas coisas aqui com a gente. Enfim, tá fresco, né? Tudo isso. Acabou de rolar essa história aí lá na Amazônia, cara. Que legal com esse pessoal da Summer Hill, né? O cara da Summer Hill e o cara da Finlândia. Mas mais interessante ainda é essa troca de experiência, né? Ou seja, você tem toda uma bagagem que, conversando lá com o pessoal, no fim, assim, dá origem a novas coisas, né? Aquela ideia, aquele lance de que as ideias são como uva, né? Dão em cachos, né? E acho que você compartilhando essas coisas aqui com a gente é isso que a gente está falando. De repente estamos aqui juntando as histórias e habilidades, inteligência artificial. Essa mina aí da Summer Hill que você falou que está tendo 3 carreiras aí já com 26 anos de idade, cara, eu acho que é justamente isso. Acho que a pegada é justamente essa. Esse daí é o caminho, cara. Vejo minhas filhas nesse mesmo caminho, sabe? O lance da não expectativa social é fundamental. Eu acho que seria uma das coisas mais marcantes de Summerhill é isso, não haver expectativa. Que é diferente da Finlândia, porque, como eu falei, eles estão ainda se preocupando e fazendo equações matemáticas lá para direcionar a população, né, de uma maneira mais ou menos igual. Só que eu acho, cara, a experiência foi tão transformadora, a gente estar junto ali na Amazônia ainda, né, cara, que é uma força por si só, que realmente eu nunca tinha experienciado. Nadei lá, tive a oportunidade de nadar dos afluentes do Amazonas, e, meu velho, sabe quando eu mergulhei assim, tentando achar o fundo, e a impressão que eu tive é que eu estava indo para um abismo sem fim, cara. Que da É uma hora, força que realmente que a legal. gente não tem noção. E é bom a gente também trazer para a consciência, cara, que aquilo tá Deus dará, velho. Aquilo tá sendo roubado, sucateado, pirateado por todo mundo, menos o Brasil. A gente viu assim montanhas de manganês sendo extraídas e agora o governo embargou lá, enfim, e aí bate aquela brisa do Amazonas e leva a poeira de manganês para as vilas todas, então as vilas todas estão Ah, contaminadas. Além cara, da riqueza estar indo embora, está contaminando a terra. Então, assim, tá pesado, assim, tipo assim, pirataria ainda chucra, tipo assim, os piratas nem estão tomando conta das pegadas. Então,
É triste, a gente vê muita força foi assim maravilhoso ver pessoas assim da vanguarda da educação, de certa forma mundial, adentrando um território assim que é brasileiro, mas que o Brasil vê tão pouco, quase nada. E sabe, cara, essa professora Yolanda Martins que me levou lá, ela nem de lá ela é de Goiás, mas ela chegou na Amazônia e sentiu o chamado mesmo, assim, o tipo de caso e o abandono daquilo que é. E, né, cara, eles estão fazendo coisa de ponta, coisa que São Paulo e Rio não conseguem organizar. Ela já levou 2 missões internacionais com mais de quase 100 professores para fazer uma transformação lá em Summerhill e na Finlândia. Pô, e né, é maravilhoso ver que alguma coisa já está saindo desse lado lá, cara, e é trabalho de formiguinha, mas trazer esse approach da educação democrática para os nativos da Amazônia, eu vejo como muito positivo, né, cara? Já abrir as cabeças já para cuidar realmente do que eles têm ali. Que nós estamos mais longe, é mais difícil, né? Claro. Ô, Thiago, cara, valeu mesmo, cara. Agradeço demais por compartilhar essa história com a gente. Não sei se você quer contar mais alguma coisa aí, dar algum fecho, mas, cara, muito bom, cara. Eu tô muito feliz de poder ter você trazer essas coisas aqui agora no Rebeldes Criativos. É o nosso 10º vídeo, cara, e 10 é um número legal. Acho que é um ciclo que fecha legal, assim, dos 10 primeiros, sabe? Você trazendo essa história aí. Muito bom. Da hora, Marcelão. Show. Eu que agradeço, cara. Vou fazer até uma brincadeira aqui. Você sabe que eu estou envolvido com o pessoal do ENARC, né? Que é o pessoal dos românticos conspiradores. Isso. E lá, né, como causador de caso que sou, comecei a levantar essa bola, né? Falei, pô, galera, romântico tudo bem, mas conspirar significa falar em segredo, falar apartado. Hoje a gente tem que falar mesmo, a gente tem que colocar, trazer a consciência à tona. Então eu comecei a questionar o nome. Assim, de uma maneira muito amorosa, mas assim, se a gente, né, parecer um pouco mais sério, vamos dizer assim, né, no sentido do velho mundo, talvez seja uma estratégia boa. E aí começamos a brincar com românticos co-inspiradores. Aí no último encontro no Zoom eu falei que nada, pessoal, a gente tem que ser rebelde criativo mesmo, RC, rebeldes criativos, românticos co-inspiradores. Valeu por vir co-inspirar aqui conosco, viu, Tiagueza? Então, Obrigado, é isso aí, cara. Eu acho que show de bola, irmão. Estamos aí, vamos fazer mais. Valeu. De repente eu venho a cada 10 em 10 eu apareço. Aê, boa, valeu. Vamos adorar. Cara, um abração aí para toda a família, cara. Boa tarde aí, bom fim de feriado aí pra você, cara. Valeu.